E aí, vamos nessa, trocar ideia, falar um pouquinho sobre o porquê das empresas poderem impactar em projetos sociais. Bora lá então, bem-vindo. Eu vou deixar o palco para ti, qualquer coisa, estamos por aqui, é só chamar. Obrigado, Marcelo. Deixa eu aqui chegar minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Tá aparecendo certinho já para mim aqui. Nossa, perfeito. Então, pessoal, boa tarde para todas. Vim trazer esse tema aqui para vocês, para falar um pouquinho da minha experiência em trabalhar dentro da Totox com alguns projetos de impacto social e a visão que ficou desses trabalhos. Eu consegui refletir e chegar a um consenso de várias coisas legais que muitas vezes a gente tem uma visão e é muito mais do que isso, sabe? No final das contas. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou recifense, sou aqui do escritório de Recife. Sou senior consultor na Totox. Eu tenho mais ou menos 9 anos de experiência na área de desenvolvimento. Sou entusiasta em projeto de impacto social. Posso dizer que no meu último que eu participei, eu acho que eu realizei o maior sonho da minha vida, que era fazer a diferença através de software na vida das pessoas. E eu tento sempre levar um conhecimento da tecnologia a um projeto que eu decido entrar. Então, tipo, sempre tem esse duplo interesse, né? Tanto de aprender uma tecnologia nova, aprender um framework novo e, consequentemente, poder impactar dezenas de milhares de pessoas. Bom, para mim, né, eu queria iniciar essa conversa com vocês, a minha concepção pessoal do que seria projeto de impacto social, né? Eu dividi em três palavras, né? Que seria problema, esforço e mudança. Que são essas três palavras, e eu trouxe três definições, né? Problema que apoia uma solução, o projeto social ele apoia uma solução de um problema complexo na nossa sociedade. Então, primeiro, para você querer participar de um projeto social, um projeto de impacto social, você precisa trazer aquele problema para você, né? Então tá aí o meme do Homem-Aranha dizendo assim, quem disse que esse problema é meu? Você tem que querer, mesmo que esse problema não seja seu, que esse problema seja que você possa atuar e defender esse problema com o seu conhecimento e suas ideias. O segundo ponto é o esforço. São projetos que costumam operar em contextos mais desafiadores e têm recursos limitados e muitos riscos. Ou seja, a partir do momento que a gente implementa um projeto de impacto social na empresa, o ganho desse projeto é a longo prazo. Então, a gente não consegue simplesmente uma semana, 2 semanas de projeto, tá trabalhando naquele projeto, já ter um retorno para a empresa. Lógico que se você quer separar um tempo dos seus funcionários para poder trabalhar no projeto, lógico que vai haver um interesse ou não dessa, dessa parte de querer que aquilo ali impacte de verdade e que venha retorno para a empresa. Né? E por último, que eu acho que é o mais importante, que eu não acredito em projetos de impacto social que não geram mudanças, né? Então, tipo, para mim, todo projeto de impacto social tem como objetivo de mudar um contexto, uma vida e principalmente um futuro. Quando eu falo isso, eu lembro muito na minha primeira talk na TW, na Totox, que era de um projeto social, inclusive eu estava na praia, é justamente onde a gente fica aguardando para entrar projeto, a gente fica se desenvolvendo para entrar de forma mais excelente em um projeto. E aí eu fui apresentar para o pessoal um projeto que eu tinha produzido em casa e tal. E naquela talk tinha a Renata, que é a líder de transformação social do Brasil, e ela achou muito bacana o projeto e tal, e ela falou um negócio que me tocou muito naquele momento, né? Ela disse assim, pô, Fernando, massa, teu projeto aí é massa que tu tirasse ele do papel, muito bacana e tal, mas tenta pensar, eu vejo que ele está muito ligado à caridade, mas tenta pensar também na parte da solidariedade. E ela disse um negócio que mudou minha cabeça até hoje. Tipo, essa frase vem, que é basicamente a diferença entre as duas, né? A caridade, imagina que tu estás passando por uma rua e tem uma pessoa pedindo uma comida porque tá com fome. Tu vai numa padaria, compra a comida, dá para aquela pessoa e aquela pessoa simplesmente se satisfaz naquele momento. Mas daqui a 3 horas, provavelmente ela vai sentir fome novamente. E a solidariedade imagina que, pronto, eu vou trazer um caso meu assim, conversando na verdade, vendo alguns posts no LinkedIn, eu me deparei com um de um colega da área, eu não conhecia,
que ele estava querendo um computador para estudar. Ele estava querendo entrar na área de desenvolvimento de software, ele queria ser um desenvolvedor. E aí aquilo me sensibilizou, porque eu tive um apoio familiar, uma estrutura familiar para me dar um suporte para eu poder entrar na área de desenvolvimento. E ele estava pedindo uma coisa para ele poder crescer profissionalmente, crescer como pessoa, dar um engate na vida dele. Enfim, resolvi falar com os amigos meus, consegui um computador para ele, e a gente entregou para ele e tal. E para minha surpresa, 3, 4 meses depois, ele manda uma mensagem agradecendo que foi através desse computador que ele conseguiu estudar, que ele conseguiu fazer as provas da empresa, a seleção, e conseguiu entrar na empresa. E ele estava super feliz porque ele estava tornando o sonho dele realidade, que era ser desenvolvedor, graças àquele computador que eu e meus colegas entregaram para ele. Então, tipo, a solidariedade é basicamente você tirar aquela pessoa do estágio que ela está. Então, tipo, não só a pessoa, mas a geração dessa pessoa daqui para frente, né? Então, basicamente, a gente fazer alguma coisa para aquela pessoa, ensinar para ela alguma coisa, dar algum suporte ou financeiro ou material que ela possa, a partir daquilo ali, emergir socialmente. Então, é esse sentido da mudança que eu espero de um projeto social, sabe? Não necessariamente suprir uma necessidade instantânea, que eu sei que hoje em dia é necessário, né? A gente ter a caridade também, porque a gente mora num país muito desigual, que as pessoas vivem, tem gente que vive na miséria, que não tem o que comer, e que precisam realmente, se elas dependem disso, né? Se não existisse isso, elas provavelmente não iriam durar muito tempo na nossa sociedade. Mas, sempre que vocês pensarem em projeto de impacto social, tente pensar na solidariedade, tente pensar na mudança de tirar ela daquele estágio e emergir ela na sociedade. Bom, mas aí, o que é que as empresas ganham investindo nisso, né? Eu botei um pensamento que é muito dentro da caixa, que é basicamente o que elas acham que elas ganham, né? Infelizmente, a gente vê que muitas empresas, elas patrocinam essas ações, essas atividades, esses projetos, com o objetivo de fortalecer sua marca, sua imagem, né? Principalmente para capitalizar a sua imagem institucionalmente, beneficiar sua marca com um compromisso educacional e social, melhorar o conhecimento interno e externo e ampliar a percepção de valor da sua marca. Sendo que, a partir do momento que a empresa para pensar nos ganhos e não pensar no problema, a gente não consegue engajar em um projeto, a gente não consegue tirar aquele projeto do papel. Muitas vezes o projeto começa, mas morre e não vai nem para público, assim, para produção. Justamente porque o foco muito é midiático e não no real problema, que é justamente impactar a vida das pessoas. E aí começa a ter essa questão de conflitos de interesse, né, entre as empresas, que eu quero impactar, mas eu quero mídia, eu quero impactar, mas eu quero mídia, e uma coisa não está ligado à outra. Não necessariamente se você tiver mídia, você vai ter impacto. Agora, se você tiver impacto, com certeza no futuro você vai ter mídia. Então, foquem sempre em tentar impactar para depois vir os resultados. Eu acho que vai vir naturalmente. Eu vou trazer exemplos aqui para frente que muitas empresas, muitos projetos que a gente fez teve impacto gigantesco e a gente não focou em mídia, sabe? No sentido de querer um retorno midiático, querer colocar o nome de alguma empresa em algum canto, assim, diante da mídia, né? A gente simplesmente quis fazer nosso papel da melhor forma e isso aí veio o retorno. E, beleza, mas fora da mídia, é o que realmente a gente ganha se pensar de forma certa. E eu listei aqui minha visão, um pouquinho do que eu acho. Assim, eu acho muita coisa, eu tentei resumir basicamente o que eu acho, né? Que eu tentei expressar em palavras, né? Que a partir do momento que a gente pensa em resolver um problema, a gente tem que entender o problema, a gente tem que chamar o problema de nosso. A gente tem que fazer parte daquilo. E aí começa a vir vários pontos positivos que, para mim, é mais importante como colaborador e pensando na cultura da empresa, gerar isso para a empresa, né? Que muitas vezes, projeto de impacto social, ele abre a mente para investir em diversidade. Então, não adianta eu querer impactar no projeto social, imagina que eu quero impactar num projeto para pessoas surdas, que eu vou trazer um exemplo mais na frente. Eu não sou surdo, eu não sei exatamente o que eles passam por isso, o que eles passam no dia a dia, qual é o problema deles. Então, preciso de pessoas
desenvolvedores, designers, BAs, que tenham a capacidade de poder me informar o que eu preciso para aquele projeto. Então, a gente começa a pensar em diversidade, que eu acho que é a coisa mais forte que um projeto social pode causar nas pessoas. A empresa investir em diversidade e tornar as pessoas diversas, que é muito importante. Eu não consigo ser uma pessoa melhor se eu não consigo entender os problemas dos outros, se eu não consigo apoiar os problemas dos outros. Eu sou uma pessoa branca, sou uma pessoa hétero de classe média alta e meus problemas é desse tamanho aqui comparado à da imensidão de problemas se a gente for ver nos diversos recortes sociais. Ou seja, para me tornar uma pessoa melhor, para tornar a minha sociedade melhor, eu preciso me tornar uma pessoa diversa, eu preciso entender, e não necessariamente uma coisa que eu bato sempre na tecla, né? Eu não preciso passar por aquilo ou sentir aquela dor para entender realmente o problema. Eu acho que a gente tem condições hoje em dia de entender, apoiar e se tornar uma pessoa aliada durante qualquer tipo de opressão ou qualquer tipo de problema que possa existir no âmbito dos recortes sociais. Outro ponto é abrir espaço para uma pessoa aprender um novo conhecimento. Como eu disse no início, eu sempre coloco como fosse um retorno para mim. Eu vou trabalhar naquele projeto, mas eu vou aprender tal tecnologia. E isso me motiva. Então, muitas vezes a empresa está muito focada na tecnologia do nosso projeto, a gente não tem espaço, infelizmente, para migrar para outros projetos, muitas empresas não dão espaço para a gente. Então, por exemplo, eu sou front-end web e eu queria migrar para mobile, mas eu não tenho nenhuma experiência com mobile, não tenho nada, não sei nada sobre Android, iOS e, sei lá, vamos dizer que eu não sei também sobre React para mobile, né? Ou seja, é um momento que a empresa tem de poder unir seus funcionários de diversos projetos e disseminar esse conhecimento, trazer um conhecimento novo para uma pessoa que está buscando. Outro ponto é que os problemas sociais eles impactam direto e indiretamente o nosso negócio, né? Ou seja, para o negócio o negócio da empresa ou o negócio do cliente. Então já aconteceu várias vezes de eu conseguir utilizar um conhecimento que eu adquiri num projeto de impacto social dentro do meu cliente. Porque eu tive a experiência lá e eu consegui trazer isso para os meus colegas. E eu sempre tento fazer esse meio termo, de dizer para eles que, tipo, ó, isso aqui eu aprendi ajudando nesse projeto. Ou seja, esse projeto me levou a ter esse conhecimento, que me levou a ajudar um cliente, que me levou, consequentemente, a impactar o negócio do cliente. Outro ponto é tornar as pessoas e o negócio mais diversos. A partir do momento que a gente começa a trabalhar em projetos de impacto social, vão surgir vários tipos de problemas e você começa a estudar e entender aqueles problemas. Então, começa a mudar um pouco sua cabeça em relação à sociedade. Por exemplo, como eu falei novamente, sou uma pessoa branca, hétero, de classe média alta. Eu tenho o meu mundo aqui, que são os meus colegas, a minha bolha, mas existem vários tipos outros de bolhas que eu não tenho conhecimento. Eu preciso poder participar dessas coisas, poder entender esses problemas, conhecer pessoas novas, trocar ideia com as pessoas novas para poder sugar um pouco desse conhecimento dessas pessoas e trazer um pouco para minha bolha, tentar mudar a minha bolha no sentido para melhor, né? No caso, abrir a cabeça das pessoas para determinados assuntos, determinados temas que hoje em dia na sociedade é muito, como é que eu posso dizer, difícil de ter essas conversas, difícil de abordar certos temas em determinados grupos. Também a questão do entendimento do negócio mais profundo, né? A partir do momento que você começa a estudar aquele problema, você começa a desbravar o conhecimento na sua experiência com o negócio do projeto de impacto social. E uma coisa que é muito legal, né? Aumenta o network externo e interno do time, né? Eu participei de um projeto aqui na Totox que foi 20 pessoas, mais ou menos assim, se juntaram comigo para poder impactar. Não conhecia nenhuma pessoalmente. Na verdade, conheci umas duas pessoalmente, assim. 18 eu não conhecia. E aí me abriu muitas portas no sentido de fazer amizades, trocar ideias. Até hoje tenho grandes amigos aí. E trocar conhecimentos, né? Conheci gente, inclusive, de fora do país. Conheci, para ter ideia, assim, até uma repórter que estava em Londres, que ela me mandava as notícias que saíam lá antes de sair aqui no Brasil. Mais na frente eu vou explicar um pouquinho desse projeto. É um projeto sobre notícias sobre o Covid. Então, tipo, tudo isso
gera um network gigante. Então, tipo, pessoas que vinham conversar comigo, tu é Fernando que fazia parte daquele projeto, é muito massa, e tal, trocar ideia, dar feedback. Então, assim, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, trocar experiências dentro da sua empresa. Comparando bem, assim, minha empresa anterior, eu não tinha tanta essa oportunidade. Tinha gente que tá na empresa há 7 anos e tinha gente que eu não conhecia. E em 2 anos aqui na Totox, eu conheci gente, assim, que eu nem esperava, e vinha tanta gente falar comigo que eu não sabia nem quem era, assim, qual era o papel. Então, isso aí, para mim, é o mais impactante, assim, né? É você trocar conhecimentos. E muitas vezes, se eu tenho um problema no meu projeto e eu sei uma pessoa que possa resolver, eu posso ir atrás dela e tentar sanar esse problema da forma mais rápida. Trocar uma ideia, marcar um one-on-one e resolve aquele problema facinho. E, por último, né? É gratificante e motiva os profissionais. Pelo menos eu me sinto muito motivado em participar e muito motivado em poder aprender uma tecnologia, em poder impactar as pessoas, mudar a vida das pessoas. Como eu disse, eu realizei um sonho que eu sempre quis impactar as vidas das pessoas através de software, através de um projeto de impacto social dentro da Totox. Então, para mim é muito simbólico, sabe? Eu até fico brincando assim com meus amigos, que às vezes eu tenho medo de estar conquistando certas coisas que eu boto na minha cabeça assim que eu queria conquistar, porque eu penso que Deus quer me mandar logo embora. Então, tipo, porque eu tô conseguindo isso agora? Não era pra eu estar conseguindo isso agora, isso era pra estar daqui uns 10 anos, sei lá. E tô conseguindo, mas assim, é tudo fruto do querer, do esforço e justamente tornar o problema seu, né? Pra poder impactar a vida das pessoas. Bom, e aí tem o outro lado, né? Qual o impacto que a falta disso pode causar no seu negócio, né? Então, tipo, eu mostrei pra vocês coisas que ela poderiam ganhar, você introduzindo um projeto de impacto social na sua empresa. E agora eu vou trazer 3 exemplos, que são 3 exemplos famosos que ocorreram na nossa área de desenvolvimento, que poderia ter sido resolvido de forma muito natural. E o primeiro exemplo eu trago um exemplo de um usuário que descobriu que um programa etiquetava seus amigos negros como gorilas. Então, basicamente, você tirava as fotos e o programinha botava a etiqueta dos amigos deles negros como gorilas. Então, tipo, você começa a parar pra pensar, né? Pô, velho, o que é que faltou pra galera deixar isso passar? Que eu acredito fortemente, assim, que não foi por querer, mas, querendo ou não, foi um racismo que tem entre todos nós, assim, não tem como uma pessoa dizer assim, não sou racista. A gente vive numa sociedade que é completamente racista. Você pode dizer assim, eu sou uma pessoa que estou buscando ser uma pessoa melhor cada dia, me desconstruir e tentar impactar a vida de outras pessoas nesse ponto. Mas provavelmente faltou alguma coisa naquela equipe que eu queria deixar para vocês também o pensamento, né, o que poderia ter faltado naquela equipe, que poderia ter resolvido de forma natural esse problema. Outro problema, que foi uma empresa coreana, que ela criou uma detecção de face que não funcionava para a sua população. O que aconteceu? Essa história foi bem legal, porque ela surgiu... Essa empresa ela tem vários polos no mundo, e aí um desses polos, que foi que criou essa parte da inteligência artificial para detecção de face, né? E aí, simplesmente, testaram em datasets, provavelmente, que não existiam as pessoas coreanas, né? E aí, mais uma vez, ocorre esse problema, né? De tipo, tá faltando alguma coisa na equipe para poder isso ser de forma natural resolvido. E por último, que para mim é um dos mais, como é que eu posso dizer, horrendos e terríveis também, junto com o primeiro, que é um site famoso de notícias, de pequenos comentários, pequenas. Como é que eu posso dizer? Pequenas falácias, talvez. Simplesmente ele botava como highlight, quando você publicava uma foto, pessoas brancas. Isso aí foi descoberto por um usuário, que simplesmente ele colocou na foto, tinha uma pessoa, ele era negro e tinha uma pessoa branca nele, uma pessoa branca, inclusive, era um pouco maior do que ele. E simplesmente o highlight saiu na pessoa branca. E ele pensou,
não, vou botar outras fotos aqui para ver se realmente faz sentido isso que está acontecendo, né? Botou e sempre focava na pessoa branca. Aí ele fez, não, provavelmente deve ser o tamanho da galera, a galera maior do que eu e tal, vou editar essa foto para botar como maior na foto. Mesmo assim, botava como pessoa branca. E aí, nunca essa empresa colocava uma pessoa negra como destaque. E simplesmente foi feita uma pesquisa para o americano que ele fez diversos testes e realmente foi comprovado que o algoritmo que tinha feito essa parte dos highlights era um algoritmo racista, que é até um negócio interessante, assim, deixa até aqui o pensamento, né? Será que existe algoritmo racista? E isso, inclusive, antes de entrar na Tortox, eu vi uma talk de uma pessoa da Tortox que era exatamente sobre isso. E na época eu não entendia, assim. Eu só fui entender realmente quando eu fui atrás para entender sobre o assunto. Eu não tinha visto a talk, eu só tinha visto a manchete. E pode ter certeza, algoritmos podem ser racistas, né? Mas aí fica aquela pergunta novamente para vocês. O que é que faltou para essas empresas poderem evitar esses tipos de problemas? Porque quando a gente sai do âmbito interno e vai para o âmbito externo, aí o buraco é mais embaixo. E aí termina trazendo muito prejuízo. Basicamente, acho que vocês devem ter refletido aí. O que faltou foi a diversidade. Se tivesse pessoas negras nessas equipes, provavelmente isso não teria ocorrido. Se tivesse, por exemplo, um coreano na equipe, um asiático, talvez, na equipe da detecção de face, provavelmente isso não teria ocorrido e o impacto que isso causou poderia ter sido zero, né? Se a empresa realmente investisse em diversidade. Eu estou batendo muito nesse ponto, porque, para mim, o principal que um projeto de impacto social traz para as pessoas é a diversidade. É você começar a pensar em investir em diversidade e começar a tornar pessoas mais diversas. Bom, mas aí eu falei. Quais foram, Fernando, os projetos de mais recentes que a Totox apoiou? E quais foram os benefícios que trouxeram para a Totox? Eu vou trazer aqui dois projetos que foram feitos durante a pandemia da Covid-19, essa que a gente está vivendo agora. E foram dois projetos importantes e cada um com sua particularidade de impacto, que trouxe muito, como é que eu posso dizer, aprendizado, muito orgulho e muito impacto, muita mudança. O primeiro é o Atende Libras, que foi um projeto nascido na Totox, por duas pessoas surdas. Basicamente, a dificuldade que elas tinham, elas queriam tentar sanar, que é basicamente encontrar atendimento profissional de saúde, pessoas que falassem Libras, que soubessem a linguagem brasileira de sinal, né? Então, imagina para as pessoas surdas o quanto isso é difícil ir para um médico e o médico não poder saber se comunicar. Imagine você que não sabe uma língua tentar se comunicar com uma pessoa de outra língua. É a mesma coisa. Então, tipo, lógico, alguns médicos têm sua sensibilidade e tenta tornar aquilo ali uma maneira mais sutil, menos dolorosa para a pessoa. Mas o ideal é que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de aprender Libras e poder tornar a nossa sociedade mais justa e igualitária, né? Ou seja, o aplicativo ele pegava profissionais que sabiam falar Libras e linkava pessoas que precisavam desses profissionais. As pessoas entravam no aplicativo, procuravam um profissional que queria se consultar, ou um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um dentista. Pensa bem nesse âmbito de pandemia. Todo mundo em casa, todo mundo preso. A telemedicina teve um avanço gigante aí nesse tempo, mas a telemedicina não está preparada para, ou não estava preparada para atender todos os tipos do público, né, que ela tem.
E aí a galera se juntou, se eu não me engano, foram mais de 15 pessoas dentro da Totox, não sei se tem pessoas de fora, e criaram o Atende Libras, que é um projeto super bacana, que faz esse impacto. E eu posso dizer até assim, tipo, provavelmente esse projeto deve ter salvado algumas vidas durante a pandemia, justamente pelo fato de conseguir um acesso rápido. A gente não sabe o que pode acontecer. Uma pessoa pode estar infartando, uma pessoa pode estar tendo problema em casa muito sério, até problema psicológico, pensando em coisas ruins, de querer se matar, por exemplo. E aquele momento, aquela pessoa pode estar ali para poder ajudar, justamente através do Atende Libras. E o outro projeto que eu participei foi o The Good News Coronavírus, que é um site de boas notícias sobre o corona. A ideia foi um problema meu. Eu estava me sentindo super ansioso, com medo do que poderia acontecer com meus familiares. A gente via as notícias logo no início da pandemia, que eram notícias horríveis, assim, pessoas em casa trancadas, pessoas morrendo. E minha mãe é profissional de saúde, eu tenho a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é minha avó, que tem 93 anos, e me ver naquela situação, só vendo notícias ruins, me impactou bastante. E eu quis mudar isso, eu quis trazer um aspecto, eu quis me encher de esperança através do The Good News. Que para uns até pensam assim, é um projeto só de boas notícias sobre coronavírus e tal. Mas para quem participou e para quem está entendendo o impacto desse projeto na sociedade, é um negócio incrível. Para vocês terem ideia, assim, relatos que eu já recebi, assim, de gente que pensou já em se matar pelo fato de estar super depressivo, com medo de sair em casa e tal, e entrou no site para ver notícias e aquilo ali mudou a cabeça dela, trouxe esperança, trouxe calma e mudou aquela ideia que ela tava de querer se matar naquele momento. E assim, esse é um dos milhares de impacto que a gente recebeu, de feedback que a gente recebeu de pessoas que estavam muito mal nesses momentos de pandemia, justamente por não saber o que pode acontecer. E, além disso, né, no caso, além de impactar a vida das pessoas com notícias boas, melhorar a saúde mental das pessoas, que era o objetivo do projeto, o projeto explodiu tanto assim. Foi um projeto que teve 8 milhões de visualizações durante um ano. Foi um projeto que arrecadou, ninguém deu, foi arrecadado dele mesmo, assim, tipo, através de propagandas, através dos acessos, 15 mil reais para doar para os hospitais públicos daqui de Pernambuco. Foi um projeto que incentivou vaquinhas que, por exemplo, tem vaquinhas que a gente incentivou que ajudava as pessoas a ter internet em casa para estudar para o Enem. Depois a gente recebe a notícia que 4 pessoas desse projeto conseguiram passar na universidade pública. Então, tipo, é muito gratificante, sabe? É uma realização do sonho, como eu falei no início, de poder pegar o meu conhecimento. E legal é que eu não sabia a tecnologia que a gente implementou esse projeto. Hoje em dia eu trabalho com ela, mas na época era justamente trazendo o útil ao agradável. E isso abriu espaço para mim, dentro da Totox, de ser chamado para participar de alguns projetos, justamente porque o meu interesse em querer e a abertura da Totox de acolher o The Good News e apoiar ele no horário de trabalho e poder focar nesse projeto para impactar a sociedade, assim, para mim é incrível trabalhar aqui na Totox, sabe? Trabalhar em empresas que possam incentivar esses projetos. Então, foi justamente no período que eu estava querendo aprender, eu consegui aprender e impactar ao mesmo tempo. E assim, um recado que eu dou, né, final assim, é basicamente sempre que vocês forem tentar implantar em projeto de impacto social, tentem entender o problema, queiram resolver o problema realmente, não queiram tipo começar e parar no meio. Invista sempre em diversidade, porque para mim uma equipe diversa consegue mitigar qualquer tipo de problema. Torne também as pessoas diversas, então incentive ter recortes diferentes dentro de uma mesma equipe para poder tornar alguns recortes que não são algumas pessoas, na verdade, que não são tão diversas, tornar elas mais diversas.
Abre espaço para debates internos sobre problemas sociais. Eu acho que a gente trouxe várias vezes o The Good News para a Totox, para as outras pessoas da Totox, sem ser a equipe The Good News, para trocar ideia sobre o problema, sobre coisas que a gente podia impactar. Então, tipo, inicialmente no The Good News a gente fazia pesquisa das notícias, o MVP da gente era pesquisado na mão. Numa dessas apresentações chegaram duas pessoas, a Dani e eu não lembro o nome da outra pessoa, que simplesmente deram a ideia porque você não faz um robô inteligente que busca essa notícia para vocês e tem uma inteligência que diga se ela é boa ou se ela é ruim. Então, tipo, isso mudou a forma do negócio. A gente lançou a parada de não posso dizer, um carrinho pequeno e depois ela virou uma máquina gigante. Então, tentem sempre começar do pequeno para atingir o grande, sabe? E depois você vai consertando com o tempo o seu desenvolvimento do seu sistema ou do seu negócio. Leve esse ensinamento para os clientes. Isso é massa, porque através do Good News eu consegui trazer várias coisas para o meu cliente, de acessibilidade, por exemplo. Então, inclusive, eu trocando ideia com o cliente chegou assim e disse que 30% das vendas dele era para pessoas que usavam acessibilidade no site dele. Então, tipo, aquilo era muito importante para ele. E que bom que eu pude aprender um pouco sobre acessibilidade no The Good News para poder implantar no meu cliente. E o mais importante é mude não só o seu ecossistema, mas sim de todos ao seu redor. Não só o seu, mas traga isso para os clientes, né? Traga isso para as pessoas, para os seus parceiros. E é isso, pessoal. O Atende Libras, é o The Good News, tantos outros projetos que a Tóxico já fez e tantos outros que virão juntos, criando impacto extraordinário. Obrigado. Opa, obrigado. Obrigado, Fernando. A gente tem uma pergunta. Deixa eu parar aqui. A gente tem uma pergunta da Vanessa. Como podemos usar nossa experiência em voluntariado e formação de agentes de transformação social como um diferencial para tornar um candidato mais interessante para as empresas? Bom, tenta sempre pensar. Se eu entendi bem a pergunta, é basicamente como ela identificar um candidato que seja interessante para a empresa, que traga diversidade para a empresa, certo? Ou como o candidato tornar isso interessante para uma empresa também. Acho que é os dois pontos, os dois aspectos, talvez. Certo, sempre, na minha visão, assim, sempre tenta. O que é que a gente faz aqui na TOTOC, né? A gente sempre tenta entender o quão aquele candidato ele é uma pessoa aberta e diversa para aprender, o quanto ele entende sobre problemas da nossa sociedade. Então, quanto mais as pessoas entenderem sobre problemas da sociedade, mais elas vão estar preparadas e mais abertas para conhecer outros tipos de problemas e, consequentemente, poder ajudar na empresa a impactar diretamente ou indiretamente o negócio da empresa. Então, é importante, lógico, Fernando, nem todo mundo é diverso, nem todo mundo é cabeça aberta, nem todo mundo tem conhecimentos sobre diversidade, sobre inclusão. Perfeito, mas essa pessoa se torna aberta, se essa pessoa for aberta, ela vai conseguir estudar e entender aquele problema. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso nas pessoas? A gente fala sobre isso na nossa empresa. Então, a gente tem debates sobre isso, a gente tem talks que falam sobre diversos tipos de problemas, diversos tipos de recortes sociais dentro da nossa empresa. Que isso, consequentemente, vai trabalhar aquelas pessoas que não são tão diversas a tornarem-se mais diversas. Ou seja, tente sempre procurar nos candidatos entender do que focar mais em código, em tecnologia, em conhecimento técnico. Tenta focar também na questão social, né? Tenta entender qual é o contexto dele na sociedade, o que é que ele entende sobre diversos tipos de problemas. Eu trouxe aí uma reflexão de 3 problemas que aconteceram na nossa área, na área de desenvolvimento, que são problemas que a gente pode, inclusive, chegar para as pessoas e perguntarem por que tu acha que isso aconteceu? O que é que faltou para esse tipo de pessoa, para esse tipo de equipe poder justamente impactar, ajudar o projeto naquele momento? Então, tenta sempre buscar isso e caso, se não achar a pessoa totalmente diversa, a gente consegue trabalhar se a pessoa for aberta.
Então, para isso, tem que identificar também se a pessoa é uma pessoa aberta a mudanças. Show de bola. Obrigado pela resposta. Parabéns pela apresentação, um conteúdo muito legal e super relevante. Achei muito interessante mesmo. Parabéns, obrigado. Um bom fim de tarde. Agora a gente está indo para os fins Valeu, da pessoal. tarde já. Até mais. Até mais.